Olá, tudo bem? Tamar aqui. Vamos continuar falando de liderança? No vídeo de hoje vamos abordar as mulheres na liderança. Temos muito a aprender com elas. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, quando Deus criou a mulher, ele disse: "Não é bom que o homem esteja só, que ele fique sozinho. Vou fazer para ele uma ajudadora, que esteja como diante dele." O que quer dizer essa expressão? Que esteja como diante dele? Por que Deus tirou Eva da costela de Adão? Porque ele escolheu essa parte do corpo de Adão. Assim que Jesus ressuscitou, ele se apresentou primeiro para quem? Você já ouviu falar que Deus usou uma abelha para dar a vitória ao seu povo? Não? E de Débora? Ela foi uma líder e juíza de Israel. Mas além disso, o que mais ela foi? Já ouviu falar de Priscila? Ela e seu esposo trabalhavam com o quê? E Lídia, conhece? De qual cidade ela era e com que ela trabalhava? As mulheres podem exercer cargos de liderança na igreja? Muitas mulheres líderes estão impactando o mundo hoje. Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, aprendendo a liderar e a ser liderado. E de quebra, vamos ver por que o feminismo se engana algumas vezes em relação ao que a Bíblia diz a respeito da mulher. A Bíblia apoia ou reprova o feminismo? Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo. Diz alguém que o mundo é das mulheres. Será verdade? Não apenas delas, mas cada vez mais delas. Essa é uma realidade. As mulheres exercem cada vez mais papéis de suma importância na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. E muitos desses papéis envolvem a liderança e a arte de liderar. Homens e mulheres são formados da mesma matéria-prima, pelo mesmo Deus, Criador de todas as coisas. O homem foi feito do barro e a mulher da costela do homem. É barro tirado do barro. Nem o homem é mais ou melhor do que a mulher, nem a mulher é mais ou melhor do que o homem. Na realidade, eles se completam, se complementam. Deus fez o homem primeiro, mas viu que lhe faltava alguma coisa. Lhe faltava alguém que o completasse. E lhe deu a mulher. Em sua palavra, Deus mostra que diante dele, a mulher sempre foi valorizada. Poderíamos falar de Sara, Raabe, Miriam, Esther, Ana, Ruth, Maria, mãe do Salvador, Abigail, Maria de Betânia, Dorcas, também chamada de Tabita, e tantas outras, como Agar, por exemplo. Deus olhou para ela quando ela estava desprezada e aflita. A abençoou e fez dela a mãe de todos os árabes. Assim como fez o homem, Deus fez a mulher com as suas próprias mãos. Formou cada detalhe, tanto no corpo como na mente e no coração. Alçou a mulher à condição de mãe e fez questão de que seu filho Jesus, o nosso Salvador, viesse ao mundo através dela, da mulher. Ele poderia ter descido à terra e aparecido de repente em Belém da Judéia, sem que as pessoas soubessem sua origem. Mas não, ele veio, o nosso Salvador, de uma mulher, e quebrando os paradigmas da sua época, os preconceitos existentes, ele valorizou as mulheres em seu ministério na terra. Curou muitas de espíritos malignos e de enfermidades no corpo e na alma, como a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, como Maria Madalena, como Joana, mulher do procurador de Herodes, como Susana, como a samaritana, como a mulher adúltera, como a mulher que andava encurvada há 18 anos, a filha da mulher cananeia, a pecadora que ungiu os seus pés e tantas outras. Cristo sempre valorizou as mulheres. Após a sua ressurreição, ele escolheu primeiramente a uma mulher, Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, para aparecer. Mas qual o papel da mulher no plano divino?
Para que ela foi feita? A palavra de Deus é bem clara. A mulher foi feita para ser uma adjutora do homem, o que significa ser uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que aconselha, assiste, colabora, que esteja como diante dele. Ou seja, que seja idônea, que seja capaz de. Capaz de o quê? Capaz de fazer o que precisa ser feito, quando for necessário ser feito. A mulher tem a capacidade de socorrer, de amparar, de fazer acontecer. Deus valoriza a mulher, tanto quanto o homem, e ela é alvo do seu amor e bondade. Há uma linda tradição dos judeus que afirma que Deus não tirou a mulher dos pés de Adão para que não fosse pisada por ele, nem da sua cabeça para que ela não se sentisse superior a ele, nem das suas mãos para que não fosse por ele espancada. Mas Deus a formou de uma de suas costelas próximo ao coração, para que fosse amada por ele. Eude foi um homem que Deus levantou para liderar temporariamente o seu povo. Mas, quando ele faleceu, o povo voltou a pecar e a distanciar-se de Deus. Por causa disso, Deus os entregou nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que por 20 anos oprimiu violentamente os filhos de Israel. Mas Deus levantou uma mulher, uma profetisa, para julgar e liderar o seu povo. Seu nome? Débora, que significa abelha. Ela é a única juíza citada na Bíblia e era tão respeitada em sua liderança que quando ela chamou o líder Baraque para lutar contra as tropas do rei Jabim, Baraque lhe disse em Juízes capítulo 4, versículo 8: "Se você for comigo, eu vou, mas se você não for, eu não irei." Que mulher, que liderança, que confiança ela inspirava em seus liderados. E você acha que ela fugiu do pega? Que ela tirou o corpo fora? Que ela se escondeu atrás do seu crachá? Da sua patente? Do seu cargo? De forma alguma. Ela prontamente respondeu: "Com certeza eu irei." Ela era uma líder que confiava que suas realizações eram feitas não pela sua própria capacidade, mas porque Deus estava em sua frente. No capítulo 4, versículo 14, antes da vitória, ela diz para Baraque: "Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão." Hoje é o dia que o Senhor dará vitória. E depois da vitória, no capítulo 5, versículo 3, ela canta: Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel." Uma líder que reconhecia Deus acima de tudo e de todos. E por isso, na sua liderança, Israel teve paz por 40 anos. Mulheres levantadas por Deus para liderar. A profetisa Hulda foi outra, que em uma época em que a liderança era do rei, do sacerdote e do profeta, ou seja, quem liderava tanto na política quanto na religião eram os homens, ainda assim ela se destacou e foi reconhecida como profetisa, mesmo vivendo na mesma época do grande profeta Jeremias. O apóstolo Paulo era construtor de tendas e em Corinto ele conheceu um casal que também trabalhava construindo tendas, Áquila e Priscila. Paulo diz que Priscila era uma cooperadora em Cristo Jesus, tanto quanto seu esposo. Ela também expôs a sua própria cabeça em favor da causa de Cristo. Ela também ajudou a ensinar Apolo mais pontualmente o caminho de Deus. E havia cultos em sua casa. Paulo fala também da irmã Febe, que servia na igreja de Cencreia e hospedava a muita gente, inclusive o próprio Paulo. Mulheres erguidas por Deus para desempenhar papéis cruciais na obra de Deus. Lídia morava em Filipos, mas ela era natural de Tiatira, uma cidade que tinha o ramo da tinturaria e da fabricação de corantes como ponto forte. A palavra de Deus nos relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 14, que Lídia, vendedora de púrpura, quer seja o corante roxo ou as roupas tingidas por esse corante, ouvia a pregação de Paulo e o Senhor lhe abriu o coração para a palavra de Deus.
Ela foi batizada e insistiu para que os apóstolos Paulo, Lucas e Silas ficassem hospedados em sua casa. Além de ser uma empreendedora na vida profissional, Lídia foi uma serva de Deus com papel fundamental na obra de Deus. Deus hoje, mais do que nunca, precisa de mulheres na liderança. Elas estão nas empresas, na política, nas igrejas e em todos os campos da sociedade. O feminismo, que tanto prega o empoderamento feminino e os direitos das mulheres, se engana quando não lê a Bíblia, ou lendo, interpreta como quer versículos isolados ou texto fora de contexto. O feminismo prega direitos iguais entre homens e mulheres. Deus sempre promoveu na Bíblia a igualdade entre homens e mulheres. O fato da Bíblia dizer, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, que o desejo da mulher será para o marido e que ela seria dominada por ele, ou que o homem é a cabeça da mulher, ou que as mulheres devem ficar caladas e sujeitas na igreja, sem poder falar, e que deveriam tirar as dúvidas com o marido em casa, ou que devem aprender em silêncio, com toda a sujeição, que não devem ensinar e nem usar de autoridade sobre o marido, que a mulher que foi enganada pela serpente não desvaloriza a mulher em momento algum. Deus deixou registrado na sua palavra a história da criação do homem e da mulher, a questão do pecado, o plano de Deus para a redenção do ser humano e a história da Igreja de Cristo. Aspectos históricos e culturais de cada época precisam ser interpretados contextualmente. Diante de Deus, o homem e a mulher estão no mesmo nível. O corpo não vive sem a cabeça e a cabeça não vive sem o corpo. Nenhum dos dois é mais importante. Ambos são necessários e se completam. Quando a Bíblia fala do homem dominar a mulher, não está falando de subjugar, maltratar ou humilhar. Não está colocando o homem acima da mulher. Está colocando cada um em seu papel. A Bíblia continua sendo a santa e bendita palavra de Deus. E o modelo que Deus deixou para a família ainda é o modelo perfeito para o ser humano. Pela Bíblia, pais devem honrar e respeitar os filhos, e os filhos igualmente aos pais. O marido deve amar e respeitar a sua mulher, e a mulher da mesma forma ao marido. Este é e continua sendo o padrão bíblico para a família. As mulheres podem exercer qualquer papel na sociedade e na obra de Deus, incluindo posições de liderança. Que Deus te abençoe rica e poderosamente e que você seja uma mulher abençoada, seja como líder, seja como liderada. Que nós, homens, continuemos desfrutando do favor de Deus, seja liderando, seja como liderado. Fiquemos com a palavra de Deus, hoje e sempre. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo e me importo. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.